Olá pessoal, nós estamos fazendo aqui esse vídeo. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos falando sobre os assuntos mais falados nas igrejas, né? Um dos assuntos que nós selecionamos para tá lendo todos os capítulos e versículos utilizados dentro da congregação, né? Dentro da igreja, da chamada igreja. Nós selecionamos o tema dízimo. Eu, o Carlos, se apresenta, Carlos. O Mike e o Rafael, nós estaremos aqui lendo o texto e comentando sobre o assunto, comentando de uma forma bem descontraída, bem tranquila, né? Só para que vocês aí que estão acompanhando, vocês tirem suas devidas conclusões, ok? Primeira coisa que eu queria falar, até com vocês, o pessoal costuma falar assim que eles não seguem a lei, porque lá no topo da lei está escrito o quê? Está escrito assim, né? Assim diz o Senhor para o povo de Israel, né? Não é isso que eles falam? Geralmente tudo que está assim na Bíblia para o povo de Israel, o pessoal da igreja já descarta, né? Então nós vamos ler aí o livro de Malaquias e vamos ver como é que está falando no livro de Malaquias e como que é apresentado o texto de Malaquias para nós, ok? Vamos ver se cabe para a igreja, né? Vamos ver se cabe para a igreja do Novo Testamento. Vamos lá. Malaquias, o primeiro capítulo de Malaquias, a partir do versículo 1, que diz assim: Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Nós vemos, Rafa, aí já complica para o pastor, não? No meu aqui, por exemplo, está o oráculo, palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro. Quer dizer, até numa outra versão aqui também está falando a Israel. Minha mesmo, Israel. Cadê? Sem espaço para outros pontos. Não vejo. Você vê espaço para outros povos, hein? Não. Dirigida a Israel. Contra a Israel. Se é contra Israel, é para os descendentes de Jacó. E os brasileiros não estão envolvidos na descendência de Jacó. Mas vai lá. Eu sempre vos amei, assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais, de que maneira nos tens amado? Ora, não era eu Esaú, irmão de Jacó? Aí, ó, você percebeu aí, Rafa? Percebeu que ele já nomeou aí o... Para quem que é? Ó, os descendentes de quem? De Jacó. Não é por acaso Esaú, irmão de Jacó? Oráculo, tá vendo? Ó? Contudo, eu amei o quê? Jacó. E aí eu não tenho nada a ver com Jacó. Continua aí. Relembra o Eterno, ainda assim eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, aleguem, estamos devastados, mas voltaremos a reedificaremos as nossas ruínas. Assim diz Yahvé o Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados de terra perversa, um povo contra quem Yahvé está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos havereis de contemplar tudo o que vos afirmo e exclamarei: grande é Yahvé, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Aí, Mike, da fronteira da onde? Israel? Tá no Brasil essa fronteira? Acho que não, né? Ô Carlão, o que você acha? Essa fronteira vai até os Estados Unidos ou só em Israel? Tá, a partir terminou Israel ali, já começa muito ali. Né? Vai lá. Lembrando que na Bíblia de muitas pessoas que estiver acompanhando o vídeo, essa Bíblia que ele está lendo é A King King James. James. Tem que deixar bem claro que na minha aqui está diferente, trazendo o mesmo conteúdo, mesma ideia, mas palavras diferentes. Eu estou acompanhando pela Bíblia de Jerusalém. Então, aqui eu peguei Fala a aqui, mesma coisa. eu peguei aqui na
na tradução lá do Ferreira de Almeida, passei rapidinho aqui pela do Ave Maria, também tá diferente os dois, mas a ideia A ideia tá mesma. passando a mesma. Tá ok. Não muda, é isso que eu quero dizer, não muda. Sim. A continuação é que ele dá como título, né, sacrifício que Deus não aceita. Vamos ver se é que ele fala aqui sobre isso. Capítulo 6. Ora, o filho deve honrar o pai, e o servo o seu senhor. Se o seu pai, onde está a honra que me é devida, se sou senhor e mestre, onde está o temor e respeito reverente a quem é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdotes, ora, sois vós que despreza o meu nome. Quem é que despreza o nome aí? Sacerdotes. É o sacerdote. Tem sacerdote hoje, Mike? Para você, existe algum sacerdote na terra hoje? Você diz. Humano, pessoa, ser humano, sacerdote? Creio que não, né? Não existe sacerdote hoje. Como cargo, não. Não existe. Não existe o... Se isso aqui foi dirigido a um sacerdote, já fica difícil dizer que é para hoje. Tem uma outra tradução da Bíblia aqui, até fala assim, ó, o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam, como foi que te desprezamos? Que lapada. Não, ô Rafa, e pelo que dá para entender, eu não sei se é esse o seu entendimento de vocês, mas parece assim que é uma boa bronca mesmo direcionada pelo aquele que deveria dar o exemplo, pelo que eu estou entendendo. Porque assim, o sacerdote, eles tinham que ensinar o povo, né? E se o sacerdote não está ensinando o povo direito, ele está dando um mau exemplo, não é? E aí ele fala, ó, se eu sou o pai, por que vocês não me honram, né? Que está aqui, não respeita ali, aí está como? Aqui Se eu sou o pai... eu sou o Senhor, Tá onde certo. está o meu temor? Então quer dizer, nós vemos que o sacerdote não respeitava mesmo, né? A posição. Tanto que aqui no final do 6, né, ele diz, ora sois vós que despreza o meu nome. Por que ele fala o meu nome, né? Ou seja, se é um Senhor de justiça, um Senhor que é reto, que faz as coisas certas, como que eu vou respeitar este nome de justiça, ou seja, de retidão, fazendo aquilo que é errado? Se o meu pai é um pai de justiça, um pai correto, eu faço o que é errado, logo eu não sou filho. Sim. Eu Não está seguindo o não exemplo. estou seguindo o exemplo do meu pai. Então logo eu estou desprezando o nome do meu pai. Sim. Até porque em você não é visto as características do pai. Sim. Nome, característica. Exato. Você não vê em você o caráter do pai. Logo, Agora, o Rafa, agora sim. Isso cabe aqui, por exemplo, se a gente fosse pensar nesse ponto de vista, se fosse pensar que hoje o pastor é um sacerdote. Se hoje ele é um representante. É um representante, isso. Ele é um representante do pai aqui na terra. Não vamos nem colocar, não vamos colocar nem intercessor. Vamos tirar então esse lance de intercessor. Certo. Mas ele é representante. Ele representa, correto? Se a gente deve obediência ao pastor e o pastor, porque dentro da classe hierárquica a gente deve respeito a ele, então logo, se a gente deve respeito a ele no âmbito espiritual, é porque ele representa alguém. Quem? Representa Deus. Segundo o que eles acreditam, Deus. Dentro da ótica deles. Vamos ver se cabe na ótica deles. Vai lá. Ó, ele terminou aqui dizendo assim, vocês ainda me perguntam em que é que te desrespeitamos, né? O próximo versículo agora vai a explicação, né? Trazendo comida impura ao meu altar, e ainda assim indagam de que maneira te desonramos? Quando de fato estás declarando, mediante vossas atitudes, que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Pode continuar. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isto não é errado?
E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isto não está errado? Ora, vai, apresenta-o ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Ó, o Rafa, ó só que engraçado, né? Ó, ele tá fazendo montando um cenário. Ele fala assim, ó, você não despreza, por que você fica trazendo coisa impura? Pensa comigo no seguinte, quem estava trazendo as coisas impuras para o altar? Era o sacerdote. Só que o sacerdote, ele recebia as coisas como? Ele não tinha terra. Começa por aí. Eles não tinham terra, eles não tinham gado. Como que você vai criar um gado sem terra? Então aquilo que ele oferecia, tá conseguindo caminhar aí? Sim. Aquilo que ele oferecia não partia do patrimônio dele. Consegue entender? Sim. Ele não tinha nada. Ele não Ele tinha. vai oferecer o quê? Foi por isso que teve o dízimo. Ele não recebeu terra. Claro. Certo? Se ele não tinha terra, não tinha gado. O sacerdote ele tem que vir da tribo de... De Levi. E tribo de Levi, ela tinha direito a alguma coisa? Não tinha direito a nada. Por isso isso que ele que ele recebia o recebia o dízimo. Ó! Mas ó, repara aqui, ó. Então vamos imaginar, o povo trouxe o dízimo, entregou na mão deles, e eu acredito que segundo a lei está escrito que seria o dízimo da coisa boa. Está escrito isso, que tinha que ser do que era bom. Não está escrito que poderia ser de qualquer coisa. Aí eles pegavam os doentes, porque ele recebia dízimo e o dízimo, ele oferecia uma parte do dízimo em oferta, certo? Só que a parte que eles ofereciam no altar como oferta a Deus, que era o dízimo dos dízimos, está escrito, depois a gente até vai ler aqui ainda. O dízimo dos dízimos que apresentava no altar, ele oferecia o pior. Ou seja, chegou 10 boi e um está mancando. Ele separa os 9 que estão bons e o que vai oferecer para Deus seria o que estava mancando. Era isso aqui que ele está falando aqui, ó. Então, ó, se você analisar aqui, ó, olha só o que ele fala, nesse ponto aqui é muito interessante, ó. Se você está esperando receber alguma coisa, e eu vou lá e dou o pior, e você vê um monte de bom, você não vai se sentir assim, ó. Quando você entregar isso, trazer um animal coxo ou doente, isso não é mal? Oferece para o teu governador. Acaso ele ficará contente com isso? Ou receberá? Tá vendo? Não é exatamente isso que está acontecendo? Aí não seria, era dever dos próprios sacerdotes avaliar o que estaria sendo ofertado? Sim, mas é que aqui, ô Carlos, porque o que era oferecido no altar, que aqui está falando do Eu acho altar. o seguinte, é que eles tinham um critério, mas o critério beneficiava eles. O que era bom ficava para eles. É porque eles também viviam daquilo, né? Sim, eles separavam o que era bom para eles. O melhor vinha para eles. Era para eles. Entendeu? Esse é que é o ponto. O lance é esse. Não é o povo. É que é sempre assim, a culpa é do povo. A culpa é do povo. A culpa é do... Até hoje. Isso que eu pensei. Acabou a água. De quem que é a culpa? É do povo. É sempre Aí a fala culpa assim, do povo. ó. Aí fala assim, ó. Ah, não tem água, não sei o que. Fala assim, ó. É que as pessoas não têm consciência. É porque, na verdade, o que eu vejo é que tem um problema até um pouco maior aí, né? Posso ir um Assim, pouquinho além? Peraí, deixa ele falar. Posso ir um pouquinho além? As coisas que acontecem com as pessoas dentro de uma congregação, dentro de uma instituição, acontece alguma coisa de errado com ela, a culpa é dela. É. A culpa não pode ser atribuída ao pastor que ensinou errado? Deveria, né? Não é ele que está ensinando? Não, mas a culpa é dela. Você não teve, não aconteceu com você porque você não teve fé. Você não aconteceu com você Porque você não fez foi a oferta, fiel. não foi fiel. Aconteceu com você porque é sempre ela. Agora o pastor nunca chega e chama a responsa para ele. Afinal ele é o exemplo, ele é o representante. o representante. Ele é o homem que tem que ensinar seria o correto. sacerdote. Agora, o detalhe é assim, ó, nessa passagem aqui, ele diz que ele ofertava aí animais com defeitos, né, com manco, essas coisas. Mas não deveria ter animais com defeitos. Não, cara. Ou seja, mas aí, o que eu estou vendo? É que os sacerdotes, eles estavam recebendo animais com defeitos por algum critério a mais do que isso. Por exemplo, dependendo da condição daquela pessoa que estaria ofertando,
ele estaria passando a mão naquela pessoa. Não, eu vou deixar você ofertar Esse bicho que tá esse ruim. bicho no outro, porque você é alguém que tem posição, é alguém que... Não tá sabe, sendo justo. eu não tô Mas usando não a vale mesma tanto assim, medida, eu não tô usando a mesma medida com essa mesma pessoa. Ou seja, a pessoa, vamos dizer, esse é riquinho, esse aqui tem mais dinheiro, então, não, para você eu aceito você doar aquilo que não é perfeito. Vou Entendi. fazer uma pergunta aqui então. Vou fazer uma pergunta aqui. O dízimo é dado de tudo que a pessoa possui. Ó a mão de Macedo. Falou em dízimo já. Fala uma coisa pra mim. O dízimo é de tudo que a pessoa possui, ou do melhor que ela tem. Porque se for dentro do que é o melhor que ela tem, aí não tem como ir nada errado. Não tem como ter um animal coxo. Agora, se for de tudo, pô, às vezes a pessoa tem o gado, 50%, 60% do gado tá com doença. E aí, como é que ele faz? Como é que ele vai dar o dízimo? Na realidade, lá em Levítico a gente encontra que diz que era para você vir passando o seu rebanho e ir contando de 1 a 10. O 10º, não importa se era perfeito, se era manco ou não. Ele Então, tinha que dentro ser dessa entregue. lógica, tinha sim. Poderia ter, Pode mano. acontecer de sim. Porque imagina um cara, tem todo aquele rebanho, só que 70% do rebanho dele tá doente. E aí, como é que ele vai dizimar? Se é do todo. Aí não tem como dizimar. Porque daí se tem que ser do perfeito, Ele vai ficar só ele vai ter com que uma. separar primeiro os perfeitos e tirar 10% dos perfeitos. Exato. Então, assim, chegamos à conclusão, eu acho, não sei se que Sim. Que é poder passivo de ter mãos. Mancos, de ter E bons ruins. e ruins. Porque se é Agora, do todo... agora a oferta ao Senhor, porque assim, na verdade, imagine aí. Ó, agora vamos pensar aí. Eu sou o sacerdote. Eu estou recebendo o dízimo de toda a nação. Não é possível que eu não tenha ali os bons para oferecer para Deus. Então esse é o ponto. Na totalidade, totalidade. tem muita coisa boa. Na totalidade. Porque aí você está falando de um sacrifício da oferta de todos. Vai, continua aí. vamos lá pro 9. Peraí. Ô Rafa, e como que a gente pode atribuir isso a hoje? Tipo assim, hoje o povo continua ofertando. Sim. Mas o que é oferecido de fato para Deus? Tipo assim, vou fazer isso aqui de fato para Deus. Eu vou abençoar alguém que está necessitado, um filho de Deus. Uma Se viúva, Se é feito isso? Tá Não. perguntando pra mim se é feito isso? Não, Não. Olha a pergunta que você não me faz. oferece nem o pior. Não, nem nada. O que Nem a nota amassada. é que a oferta hoje é que eles falam assim, você tem que ofertar, né, apresentar a sua oferta diante do altar. Só que a oferta diante do altar é pro pastor. É pra instituição. Eu acho que acontece sim, cara, na verdade, se cabe sim, como você já fez um vídeo sobre isso, onde algumas igrejas ajudam sim umas instituições, uma quantia que para nós, que temos pouco, é muito alta, mas para eles Não é tão nada. mínima, entendeu? Então acho que acontece, às vezes o cara, que nem aquela história da viúva, Sim. ela não tinha nada e doou o seu nada, já os ricos tinham muito e davam um pouco. Eu acho que isso acontece um dia. Mas Então nós seria já- doar o... mas nós já- Mas assim, então a gente chegou no mesmo ponto. É que quando se trata de dinheiro, não se tem um animal coxo. Tem pouco dinheiro. É pouco dinheiro, mas não deixou de ser a coisa mal feita, né? Sim. Então continua do mesmo jeito. O sacerdote de hoje em dia, que se coloca na posição de representante de Deus, que é o caso do sacerdote, faz a mesma coisa. Vou até falar uma coisa pra você. Quando os pastores eles falam assim, dê o seu melhor. Eles falam isso, dê o seu melhor. Ou seja, vamos colocar assim, se você tiver uma mansão, se tiver um barraco, você não pode doar o barraco. Você tem que doar uma mansão. Você tá entendendo? Você entendeu o lance? Se você tiver um Fusca e um Fusion, você não vai doar o Fusca. E Você de vai novo doar ele o joga pra Fusion. cima de você, porque ele fala, aí vai da sua fé é pequena que você vai doar pra lá. É, De novo pra cima do povo. exato, Aí, exatamente. ou seja, eles vão falar que você tem que dar o melhor. Você tem que dar o melhor. Entendeu? É sempre assim. Vai lá. Vamos lá. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, desculpa, versículo 9 aqui. 9. Suplicai, pois, agora, mesmo graça e favor de Deus, para que tenham compaixão de nós,
com esse tipo de oferta, será que eles atenderá? Indaga ao Senhor dos Exércitos. Ó, repara, isso aqui a gente está se falando, ó, tudo esse quebra-pau aqui é para o sacerdote, tá? Não está sendo para o povo, está sendo para o sacerdote, tá bom? Vai lá. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo no meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer. Ó, peraí, ó. O Rafa, ó, presta atenção numa coisa. Quem estava roubando ao Senhor? Nos dízimos. Porque você sabe que os sacerdotes recebiam dízimo, certo? Então, quem que estava roubando que ele está reclamando aqui? Do Sacerdote. O sacerdote está roubando, certo? Uhum. Beleza. E aqui ele diz para fechar o templo. Não, e aqui ainda fala... Quem dera, né? Aqui ele ainda fala o seguinte, ó. Porque as pessoas estavam trazendo... O sacerdote estava fazendo tudo o que era errado. Então aquilo virou ponto de prostituição. Ele estava louco para fechar. Tipo assim, só tem profanação. A realidade foi essa, né? Aí ele fala assim, ó, quem dera eu possa fechar essa porcaria. Vai lá. É forte dizer que não tenho nenhum menor prazer nisso que você está fazendo. Aí Porque eu, hoje é, as meu. pessoas falam assim, não, aquela igreja ali, Deus está lá, Deus está abençoando, Deus está prosperando, e a igreja está crescendo, mas não sabe a pessoa que Deus não está tendo nenhum prazer com aquilo, com a atitude. É, Porque ela não tem conhecimento do que está por trás. Né? exato. Que é isso que já está explícito aqui em Malaquias. Porque assim, Essa mensagem. indo no sua linha de raciocínio, Carlos, tipo assim, uma pessoa que está na frente, porque aqui está falando direto com o sacerdote, mas uma pessoa que está na frente do negócio, ela ouve essa mensagem do sacerdote que o profeta Malaquias deu. Porém, a pessoa que levou a oferta e foi embora não ouviu. É isso que você está falando? E ela continua dando oferta achando que Deus está se agradando. É isso? Compreenderam? Aí a pessoa continua dando. E tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu fiz a minha parte, eu dei. Aí, o que o Eterno falou aí? Não me agrada em nada. Não tenho nenhum prazer. Não tenho nenhum prazer. Será que Aí isso eu- hoje acontece? Aí eu fico pensando, nós cremos no mesmo Criador, no Altíssimo, no Soberano, o mesmo de hoje? Sim. Ele muda? Não. Então, a palavra que vem desde lá serve até hoje. A palavra dele não muda. Olha só o detalhe, porque no término do 10, né? Ou seja, essas pessoas que vão lá, ofertam, né? Achando que Deus está aceitando, e ela fala assim, não, eu estou fazendo a minha parte. Olha a mensagem que ele diz, né? E afirma Yahvé dos exércitos, ou seja, o Senhor dos exércitos, não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Então aí, ó, quando se tem um desprezo, digamos assim, o Eterno não aceita. Quando se tem um desvio da verdade, você pode ofertar o que você quiser que o Eterno não aceita. Aí há um grande perigo, né? Das pessoas ficar dando um monte de coisa e achando que Deus está aceitando e Deus não está. Vai lá. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado e outras puras são trazidas em adoração ao meu nome. Porquanto grande será o meu nome entre as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis, a mesa de Deus é impura e o seu alimento é desprezível. E ainda murmurais, que canseira, e ainda zombais do Senhor cerimonial. Acusa o Senhor dos Exércitos quando trazeis como oferta animais roubados. Oh, peraí. Animais? Roubados. Então quem que está roubando? Os sacerdotes estão roubando. Mas continua aí. Aleijados, doentes, e ofereceis isso em sacrifício. Olha, eu quero detalhar aqui mais um pouco aqui. Quem que está roubando? É o povo ou o sacerdote? Aqui é os sacerdotes. Tá bom, continua aí. Ofereceis isso em sacrifício. Imagina mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho o macho sem defeito,
promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos, pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Então aí nós fechamos aí o capítulo 1 de Malaquias e vamos encerrar esse vídeo. Aí você analisa, tire suas conclusões. Eu vou fazer uma pergunta aqui rápido para a gente encerrar, só para ter uma ideia aqui. Ô Carlos, começa por você. Você acha que esse texto aqui cabe para a igreja de hoje? Por que você acha que sim, por que você acha que não? Não tem como. Não tem como, porque aqui tá fechado para Israel, né? Tá fechado para Israel, porque se eu for classificar isso aqui como para o povo de hoje, ainda que eu diga assim, não, a minha igreja é o Israel espiritual de Deus, tá bom, então aí, cadê o sacrifício da igreja de hoje? Cadê as práticas da lei da igreja de hoje? Porque o Israel espiritual, ele não tem que ser só em uma parte. Sim. Ele tem que ser no todo. Se é para seguir Malaquias, se é para eu encaixar esse texto aqui para a igreja de hoje como sendo o Israel espiritual de Deus, então peraí, vamos pegar a Torá e cumprir lá, lei por lei, 603 mandamentos, preceitos, para toda a igreja cumprir. Certo. Para todos os costumes. No caso de dízimos e ofertas. Sim, para Dízimos e ofertas não faz parte dos 10 mandamentos.